recebi no WhatsApp o link de uma notícia que falava sobre uma artista, uma cantora gospel muito conhecida, muito famosa. Eu não vou falar o nome dela aqui para não dar mais ibope ainda. Era uma notícia que falava que ela estava envolvida num escândalo com drogas. E eu cliquei no link, por curiosidade, e eu fui direcionado para um portal de notícias chamado O Fuxico Gospel. E eu ri no primeiro momento, eu sabia que existia esse portal de notícias. Só que a hora que eu entrei, eu dei aquela risada inicial, depois eu fiquei pensando e refletindo em como aquilo é incoerente. Como é doido você misturar numa mesma palavra dois conceitos que são tão opostos. Porque gospel é evangelho em inglês. E o evangelho são as boas novas para a salvação daquele que está no pecado. E fuxico é fofoca, é mexerico, é você falar mal de outras pessoas. E não faz sentido você juntar essas duas coisas, esses dois conceitos, porque aquela pessoa que se diz cristã, ela deveria estar preocupada em restaurar a pessoa que errou, e não em perpetuar o problema daquela pessoa, em passar adiante para os outros, né, em expor negativamente a pessoa que cometeu um erro. Eu acho que talvez não exista nada mais anti-gospel ou anti-evangelístico do que você fuxicar e falar mal de alguém. Mas esse portal ele só existe porque existem pessoas que consomem essas notícias, que somos nós. A gente é a gente que consome esse tipo de informação. Às vezes a gente tenta se desculpar e tenta se justificar, falando que fuxico é só quando você inventa mentira, fofoca é só quando você inventa mentira de outras pessoas. Mas isso não é verdade. O termo difamação não é a mesma coisa que calúnia. Calúnia é quando você inventa mentira sobre alguém. Agora, a difamação é quando você fala mal de outra pessoa, quando você faz aquela pessoa ter uma fama negativa, independente de ser verdade ou mentira aquilo que você está falando. A palavra de Deus dá um conselho interessante sobre isso no livro de Tito. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Eu acho interessante porque além desse verso tá falando pra gente não ser barraqueiro, fala pra nós sermos calmos, pacíficos e tratar todo mundo com educação. Também fala pra não falar mal de ninguém. Então a questão aqui não é se a informação é verdadeira ou falsa. A informação é que você não pode passar pra frente nada que seja negativo sobre outra pessoa. Esse tipo de conduta não é cristã, você entende? O cristão deveria se preocupar em restaurar. Se você sabe de alguém que cometeu um erro e você tem contato com aquela pessoa, a sua função como cristão é interceder por aquela pessoa, é procurar aquela pessoa e tentar ajudar ela, tentar auxiliar ela para que ela seja restaurada. Se você não tem contato com aquela pessoa, então o assunto tem que morrer em você. Você não pode passar isso para frente, porque você vai criar uma imagem negativa daquela pessoa. Você pode estar destruindo a influência que aquela pessoa pode ter no futuro para falar do evangelho com os outros. Então, eu fiquei pensando nisso e eu acabei fechando a notícia, eu nem li, e eu senti uma vontade muito grande de gravar essa mensagem para vocês, não porque eu me sinto superior a alguém, muito pelo contrário. Eu tenho sim vontade de saber fofoca, eu tenho vontade de saber mexerico da vida de outras pessoas, porque eu fico curioso. Eu acho que essa curiosidade é natural do ser humano, mas eu acho que é uma luta que a gente tem que ter para entender que a nossa função não deveria ser perpetuar os erros de outras pessoas, mas trabalhar para que esses erros sejam corrigidos. Porque nós mesmos temos muitos erros e nós iríamos gostar que as pessoas trabalhassem pela correção dos nossos erros e não espalhar as coisas erradas que a gente fez. Então, se você se deparou com essa notícia e você leu, não passa para ninguém, não comenta com ninguém, que o assunto morra em você. E se você se deparar com esse link, nem acessa. Não procura saber disso não, porque não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para a pessoa. Se preocupe em orar pelas pessoas que erraram, tá? Em cooperar para a salvação dessas pessoas. Isso é ser evangélico de verdade. Isso é ser gospel, tá bom? Então, um abraço, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.